Não vai dar pra vocês verem nada. Mas estouraram o nosso vidro. Pode ter sido muita coisa, mas a gente perdeu o para-brisa. Fala galera, bom dia. Hoje a gente segue viagem pro litoral do Pacífico aqui da Costa Rica. Ainda estamos em La Fortuna, no mesmo lugar, do ladinho da igreja aqui ainda. A gente conseguiu encher nosso tanque d'água ontem à noite. A gente acabou deixando nossos tênis secando no painel. Se vocês não viram no último vídeo, a gente fez rafting e tirolesa, então molhou bastante os nossos tênis, então a gente deixou aqui secando. E tô com as nossas mangueiras aqui na cabine também, porque como eu falei, a gente encheu nosso tanque d'água ontem. Então só vou realmente organizar as coisas, dar uma limpada aqui na cabine, pra gente poder seguir viagem. Muito bom lugar aqui pra ficar. Tem mais um motorhome, reto com aquela bandeira tem um outro motorhome. E aqui tem uma praça bem bonita da igreja. A gente encheu uma torneira naquela ponta lá, ó. E tem uma outra torneira nessa esquina também, que essa galera tá usando. A gente parou no mercado aqui, o Maxi Pali, na saída da cidade de La Fortuna. E por incrível que pareça, apesar de ser uma cidade bem turística, os preços aqui são até que bons comparados com São José e Punta Uva, por exemplo, onde a gente fez compras também. Alguns itens são bem parecidos, mas a gente viu vários itens com preços bem melhores. Agora a gente vai organizar as coisas dentro do carro e seguir viagem. Enquanto isso, a Fábio tá fazendo o quê? Curativo. Cuidando do curativo. Cuidando do machucado. Pra quem não viu, no vídeo anterior, a gente fez uns passeios bem legais aqui em La Fortuna, mas infelizmente em um dos passeios a Fábio se machucou. Então acontecem essas coisas, né? Principalmente quando a gente tá fazendo alguma coisa relacionada à aventura mesmo, isso pode acontecer. Mas é um saco, né? Além da dor e tudo, tem que ficar cuidando de curativo e tal. Então, mas daqui a pouco vai estar 100% de novo. Hola, ¿todo bien? Todo bien, ¿no? ¿Puede llenar? Punta. Sí, de diésel. Muy seco. Estaba en la reserva. Ajá. Creo que va a unos 80 litros. ¿No? 77. Perfecto, muchas gracias, ¿sí? Mucho gusto. Tengan buen viaje. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Long strides, long strides, long strides. Every day's your time. You climb, you grow, you fall. Get back up, ask for more. Got a long way to go. Scenic route sound fine. Head hanging out the window every time you take a drive. Gonna soak up all this. E essa é a vista de hoje. A gente dormiu às margens do Lago Arenal, que fica perto do vulcão Arenal, né? Leva o mesmo nome. É o maior lago da Costa Rica. Ele tem 85 km². E uma curiosidade, esse lago foi ampliado depois da construção de uma barragem e a cidade teve que ser movida. Então, em 1979, a cidade de Arenal foi realocada para uma parte mais alta. E esse lugar que a gente ficou é um camping público, tá? Não é Overlander. E é um lugar ótimo para passar a noite. Eu acho que dá para ficar alguns dias aí de boa. Tem banheiro perto, acredito que dê para conseguir água aqui também. Mas a gente só parou realmente para ficar durante a noite. E agora a gente vai pegar a estrada de novo, sentido litoral Pacífico. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk.
walk, but I figured it out fine. Okay, look at how far we done made it. I put it all on the table. Bom dia, diretamente da Praia Tamarindo, aqui na costa do Pacífico. Nós chegamos no final da tarde, encontramos um lugar para estacionar. Conversamos com algumas pessoas por aqui, inclusive com a polícia que estava parada aqui. Perguntamos se era tranquilo, eles disseram que não é muito seguro, mas nessa época tá bem movimentado, então acaba ficando um pouco mais tranquilo para ficar aqui. Principalmente porque as pessoas ficam fazendo festa a noite inteira, então sempre tem gente em volta, sempre tem gente fazendo barulho. Se você não gosta de barulho, talvez seja melhor procurar uma outra praia. A gente não se importa, então nós passamos a noite aqui e a noite foi tranquila, exceto por um problema um pouco sério que inclusive mudou os nossos planos de viagem, e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a gente aqui a noite passada na praia de Tamarindo. Lá foi ele na frente ver, a gente estava sentado não vai dar pra vocês verem nada, mas estouraram o nosso vidro, o nosso para-brisa todo. E o Léo foi ali conversar com a pessoa que tá sentada na praia, porque a gente não sabe o que aconteceu, a gente só escutou o barulho. Pode ter sido muita coisa, mas a gente perdeu o para-brisa. A gente tinha acabado de jantar, a gente tava sentado assistindo YouTube e a gente escutou um barulho muito forte aqui na frente do carro. E o Léo veio ver, ele pegou a luminária, olhou ali fora e aparentemente alguém tinha jogado alguma coisa, não dava pra saber, bateu em alguma coisa, mas não dava pra identificar. Mas eu percebi que tinha umas linhas no nosso carro. E aí eu fui olhar e quando eu olhei eu vi que o para-brisa estava todo quebrado. Agora o Léo tá lá fora tentando descobrir o que aconteceu. Vai dar pra ver aqui, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Estourou o para-brisa inteiro. O coco que caiu foi de cima. O cara que tá sentado ali falou que ouviu o barulho e perguntou se estava tudo bem e que tinha rolado um coco, tá do lado dele ali o coco. Meu Deus. E caiu, tipo assim, aí amassou a lata e trincou o para-brisa. Trincou não, né? Rachou. Tem que trocar o para-brisa. Ai, ai. Que merda. Eu percebi que tinha sido alguma coisa aqui porque dá pra ver bem as listras, tá vendo? De água. É, ele rachou e abriu o coco, sabe? Nossa. Que preju. Pior é que agora a gente vai ter que voltar pra São José. Acho que sim. E tá fechado tudo agora, né? Só dia 3 eles abrem. E eu achei que não consegue cruzar a fronteira com o vidro assim. Acho que não pode. E eu nem sei também se eles vão achar o para-brisa pra esse veículo, né? Aonde? Na Nicarágua, tipo. Ah, sim. Vai ter que ser aqui. Imagina quanto é que sai um para-brisa aqui. Meu Deus. Então a nossa situação agora é essa, precisamos resolver o amassado na lata e também trocar o para-brisa. Só que a gente só vai conseguir fazer isso na segunda-feira, porque hoje é sexta, então infelizmente a gente já entrou em contato com algumas empresas e só na segunda mesmo. E a gente não sabe se a gente terá que voltar até São José ou se vai conseguir resolver por aqui. A princípio encontramos uma empresa que consegue resolver por aqui, mas a questão do amassado na lata pode complicar um pouco a situação, não é só trocar o para-brisa, então precisaremos resolver, mas só na segunda-feira. Então a nossa ideia era seguir viagem ainda hoje ou amanhã até perto da fronteira da Nicarágua e cruzar nos próximos dias, mas vai ficar pra semana que vem, a gente vai ter que resolver isso primeiro. E o lugar que a gente tá parado, ele é um estacionamento bem na frente da praia, é bem movimentado, tem muita gente o tempo todo aqui. Aqui atrás tem um camping, inclusive, é onde geralmente as pessoas param, mas o camping também tá cheio. Eu acredito que por isso não tenha problema parar para acampar, seja de barraca, seja de motorhome, como é o nosso caso, aqui no estacionamento. E apesar do movimento, apesar da muvuca, é um lugar muito bonito. O mar aqui é muito bonito, tem as embarcações e tal. E no fim do dia fica lindo porque o sol se põe no mar. Essa é uma das maiores belezas da costa do Pacífico, que é ver o sol se pôr no mar. Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even want you to leave, darling.
A gente chegou aqui numa praia chamada Punta de Palenco, se eu não me engano é esse o nome. A gente tá entre a praia Brasilito e a praia Flamingo, que é uma bem famosa aqui da região. A maioria das pessoas que tá aqui são famílias, são grupos maiores, o pessoal tá bem tranquilo, então a gente vai passar a noite por aqui e vamos aproveitar a praia. É claro, tá muito calor, não sei qual é a temperatura, mas tá muito calor, então o mar está chamando. Tem um lagartinho na pedra aqui. A gente fica com medo e sai correndo. A Costa Rica é famosa pela natureza, pelos animais selvagens. E aqui tem muito sapo e muito lagarto. Inclusive, eles usam as imagens desses animais nos souvenirs. São as coisas mais comuns que a gente encontra por aqui. Sapo, lagarto e também os macacos, bicho preguiça. Então são os bichos mais populares nessa região. Quando a gente fez o rafting, a gente viu vários lagartos, daqueles lagartos que parecem, sei lá, dragões, sabe? Aqueles que tem uma crista assim por trás, são bem bonitos. E aí tinham tanto lagartos desses na cor verde, como na cor laranja, que eram bem bonitos. A gente infelizmente não conseguia filmar, porque com a GoPro ficava muito longe, né? Mas são bichos que é muito legal de a gente encontrar na natureza, assim. E aqui também muita gente com 4x4 estaciona na areia mesmo, ó. Lá longe tem vários carros estacionados ali, ó. Tem até alguns que eu acho que não são 4x4, mas a gente ficou com medo de entrar com a van aqui na areia e acabar atolando, porque uma areia um pouco fofa, ó. Aí a gente não tava querendo correr o risco de ficar atolado aqui na areia da praia. Mas mesmo assim, o lugar onde a gente tá ali é perfeito, a vista é ótima. E aí, amor, como é que é a água? É fria como a água do Pacífico, mas é um outro tipo de frio. É um outro tipo de frio? É porque ela não é fria como a gente tá acostumado, entendeu? Entendi. Não é uma água quente como a água do Caribe, mas também não é uma água gelada como a gente tem visto ao longo de toda a costa do Pacífico até aqui. Eu acabei de falar que a praia é tranquila. E a balada comendo solta, né? Vou me aventurar para alto mar. A água tá bem boa, a Fábio falou que tava fria, mas não tá fria, tá gostosa. Pra quem não sabe, a Fábio nadava em competições em alto mar, e agora não é brincadeira, é alto mar mesmo. A Fábio fazia travessias, fez por muito tempo, né, amor? Quando era adolescente. Mas a Fábio nadava umas distâncias assim que, meu Deus do céu, pra acompanhar eu ia caminhando pela praia e pra acompanhar já era difícil. Imagina nadando, tá louco. Mas assim, essa praia que a gente tá aqui é bem calminha, tem pouca onda, a onda quebra mais na beirada mesmo, a água é bem gostosa e o cenário, né, ó. E logo na frente aqui onde tá parado nosso carro, tem uma árvore cheia de macacos. Deve ter uns 20 aí. Ó, ali tem 2. Lá tem vários. Engraçado. Tão legal quando a gente pode ver o bicho no seu habitat, né? Tudo bem que aqui o humano tá usando normalmente, mas eles estão aí livres, né? Andando pelas árvores. Por isso, quando eles berram, eles têm um berro bem alto, é bem legal de ouvir. O mar tava ótimo, a água numa temperatura muito boa. Agora eu vou tomar um banho pra gente poder descansar um pouco. E hoje nós vamos comer tilápia, legumes assados e um arroz à grega que tava bem bom ontem, né? Fiz um arroz à grega ontem e hoje a gente vai repetir. A gente vai praticamente repetir todo o cardápio. Peixe aqui é uma das coisas que a gente tem encontrado mais acessível pra comprar. Além de ser bom, já vem o filezinho e tal. E é bem rápido pra gente fazer, então tem sido meio que a nossa preferência. A gente tem consumido bastante carne moída, frango e tilápia, filé de tilápia. Mas ontem a gente foi no mercado e o filé de frango tava muito mais caro que o filé de tilápia, quase o dobro. Aí a gente comprou peixe. E uma coisa que a gente comprou aqui também
foi moela. Eu não sei se vocês têm costume de comer moela, mas a gente gosta refogadinho. Quando a gente morava em apartamento, a gente tinha air fryer, fazia na air fryer, ela fica bem torradinha, assim. E acaba sendo mais barato do que carne vermelha ou até frango. Vamos deixar o peixe aqui descongelando. Enquanto isso eu vou fazer a mise en place, assim que fala, né, mano? Chique. Preparar os ingredientes. Vamos cortar isso aqui tudo pra eu poder usar. Bom dia, galera. Hoje, como vocês podem ver, tá bem mais tranquilo, ó. Não tem praticamente ninguém. Tem uma família aqui do lado, chegou de ônibus, veio a família inteira. E hoje a gente vai aproveitar que é segunda-feira e vai até a cidade de Nicoya. A Fábio encontrou uma empresa que trabalha com para-brisas lá e a gente vai passar nesse lugar para verificar valores e ver se a gente precisa mexer na lataria também. Eu não sei se dá para ver bem, ó, mas o coco caiu exatamente na quina ali do vidro. Então amassou a lata e quebrou o vidro, né? Também é provável que a gente tenha que mexer na lataria antes para depois recolocar o para-brisa, mas a gente precisa ver com a empresa lá realmente se precisa ou não, porque se for possível fazer sem desamassar a lata, a gente provavelmente vai fazer assim, tanto por questão de tempo quanto questão de valor, né? E daí mais pra frente a gente pode fazer se achar necessário, mas a gente precisa passar na empresa para ver essa questão também. Não sei que tu ves em mim, meu amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Nós chegamos na cidade de Nicoya. Ela fica na mesma província de Tamarindo, aquelas praias onde a gente estava antes. E levou mais ou menos umas 2 horas para vir até aqui por causa do trânsito. Mas é relativamente perto. E é uma cidade onde tem aeroporto e é onde nós encontramos alguém para arrumar o nosso para-brisas, que era o que a gente estava procurando. A gente deu uma passada rápida no lugar para conversar com a pessoa, ver o orçamento, ver o que precisava fazer, porque ele precisa encomendar o vidro. A gente só vai poder fazer o serviço amanhã. Então agora a gente veio aqui pro centro da cidade para conhecer um pouco e para almoçar. E a gente vai procurar algum restaurante típico por aqui. Vimos um restaurante cheio. Tá cheio de gringo? Tá cheio de gringo. Mas tá cheio, tá bem movimentado, então ruim não deve ser. Eu acho que a gente vai almoçar ali mesmo. Até porque são 2h15 já, então não é todo lugar que tá servindo almoço ainda. Vamos ver se é pega turista ou se a comida é boa. Para mis poesías, siento que tú solo sabes, chico comparte maldad. Chegaram nossos sucos. A gente tá aqui na La Tortilleria e a Fábio pediu um suco de mora, né? É isso? Um suco de amora e o do Léo é de cas. Cas. Cas é uma fruta que aparentemente só tem aqui. Foi o que uma mulher que mora aqui falou pra gente. A gente queria provar, ela falou que o suco de cas é muito bom e a gente não poderia sair daqui sem provar antes. E nesse lugar tem, então vamos provar o suco de cas. É bem gostoso, né? Ele lembra a mistura de uma pera com uma goiaba. A textura é de pera, sabe? Parece que tem aquela areinha assim. Granulado. É, bem granulado. Mas é gostoso, ele é bem ácido, assim. Pra quem gosta de suco ácido, então. É. Se me venderem como suco de pera, compro como suco de pera. Mas é que eu acho que a fruta ela é diferente da pera, assim, o formato, pelo menos, e tal, é diferente. Mas o gosto e a textura, pera. Uma hora depois, a gente tava começando a achar que a gente tinha esquecido o nosso pedido, mas apareceu. A gente pediu uma tortilha, né? O nome do lugar é La Tortilleria, então tudo aqui vem na tortilha. E é um prato bem tradicional daqui, que vem a saladinha, vem o galo pinto, que é arroz com feijão já misturado, banana, e aqui eu tenho carne mechada, que é uma carne de panela desfiada, e tem um queijinho aqui também. O do Léo é praticamente a mesma coisa, mas o arroz e o feijão são separados e é uma bisteca cebolada ao invés da carne desfiada. Os famosos pratos feitos, né, que a gente conhece no Brasil, mas aqui eles chamam de casados mesmo. Bom dia, galera. Nesse vídeo a gente dormiu em vários lugares. A gente já dormiu na beira de lagos, já dormiu na praia. E essa noite a gente passou no lado de um posto de combustível, 24 horas, aqui na cidade de Nicoya mesmo. E agora a gente tá indo lá pra empresa pra fazer o reparo do para-brisa. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever,
A gente chegou aqui no Para-Brisas Nicoiano, fica na entrada da cidade de Nicoya. É uma das únicas empresas que faz esse serviço aqui na região. Parece que eles trabalham bem, então a gente está se sentindo seguro em fazer o serviço. E agora é esperar. Vai levar em torno aí de umas 2 horas. Ele falou que assim que tiver colado no lugar, a gente já pode seguir viagem. A gente não precisa esperar a cola secar definitivamente. Porque ele falou que é um adesivo super forte e a única coisa que a gente não pode fazer é colocar água sob pressão, né? Passar um jato ali, por exemplo, no lugar. Mas tirando isso, a gente pode pegar chuva no caminho, tranquilo. Então, esperar o serviço agora para depois a gente poder seguir viagem. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Tudo pronto, para-brisas novo instalado, saiu com a mão de obra 150 mil colones e a gente aproveitou para trocar também as nossas palhetas. Cada uma saiu 4.990 colones. Os preços estão um pouco mais caros que os preços do Brasil, mas acho que não dá uma diferença tão grande. O importante é que a gente conseguiu resolver o problema. Agora, nos próximos dias, a gente vai estar cruzando para Nicarágua, então já se inscreve no canal para não perder nada, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, que ainda tem bastante conteúdo sobre a América Central. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabiVale. Considere apoiar nosso projeto, a gente vai deixar o link aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!